Bom, vamos direto ao ponto nessa nossa análise de hoje sobre um dos comunicadores mais geniais da engenharia automotiva, o painel de instrumentos. O nosso foco aqui é o indicador do sensor de temperatura. Sabe, é fascinante pensar em como pequenas luzes de ponteiros carregam essa responsabilidade gigantesca de traduzir a saúde de um motor ali em tempo real. A ideia de toda essa nossa explicação é exatamente decodificar esses sinais críticos, mas sem jargões complicados, focando estritamente no que a máquina realmente está tentando dizer para quem está no controle do volante. Ok, vamos mergulhar nisso observando esta citação que é honestamente incrivelmente precisa, da M.T. Thompson, que é uma verdadeira autoridade no assunto. Pensa um pouco na nossa própria biologia. Quando ocorre um estado febril no corpo humano, absolutamente todo o sistema sofre, não é mesmo? A gente sente aquele desconforto, letargia, a energia vai lá para baixo. E a citação deixa isso muito claro. A mesmíssima coisa acontece com o motor. Isso mostra pra gente que o motor do carro não é só um bloco rígido e frio de metal, mas um ecossistema termodinâmico extremamente sensível. Quando a temperatura sobe demais, é literalmente o equivalente mecânico a uma febre bem alta. É um sinal claro e pulsante de que a saúde daquele veículo está seriamente ameaçada. Parte 1. A febre do motor. Encontrando a temperatura ideal. Então, o ponto crucial é entender que, assim como nós humanos funcionamos super bem ali perto dos 36 graus, os motores também operam estritamente dentro de uma faixa ideal. É aquela zona perfeita de temperatura onde não está nem muito quente nem muito frio. Manter essa constância térmica é absolutamente vital. Quando a máquina atinge essa zona exata, a engenharia simplesmente flui, e os benefícios são cristalinos, como a gente pode ver nesses 3 pontos aqui. Primeiro, a gente garante uma boa performance, com uma aceleração super vigorosa. Segundo, o motor emite bem menos poluentes, porque a queima atinge a eficiência ambiental máxima. E terceiro, claro, consome menos combustível. É basicamente o equilíbrio perfeito entre potência, economia e cuidado com o meio ambiente. O que nos leva à parte 2, ponteiro ou lâmpada? Como ler os sintomas do veículo e entender essa interface no nosso dia a dia. Agora, o que é realmente interessante sobre este slide é observar essa diferença imensa no design. Dá uma olhada no lado esquerdo, a gente tem o ponteiro clássico. A grande vantagem aqui é aquela leitura visual contínua, onde o meio do mostrador indica a tal da temperatura ideal que acabamos de falar. Já à direita, o sistema de lâmpada. Muitas montadoras usam essa luz simplesmente para reduzir os custos de fabricação e simplificar as coisas. Só que o detalhe é que ela é totalmente binária. Ela fica ali, completamente apagada e oculta, e só decide acender para avisar que um problema já está de fato acontecendo. Diferente do ponteiro, não tem um aviso prévio mostrando o calor subindo aos poucos. Por isso mesmo, dar aquela olhada no manual do veículo e saber exatamente qual desses dois sistemas está no painel é uma tarefa inegociável. Mas, preste bem atenção. Independentemente de como o painel mostra a informação, existe um momento de alerta máximo, 100 graus Celsius. Esse número não está aí por acaso. Ele demarca a zona de perigo profundo. Se o painel tem um ponteiro e a agulha começa a fazer uma invasão persistente lá na faixa vermelha, chegando perto dos 100 graus, a física básica nos diz que os fluidos vitais estão literalmente prestes a ferver. A pressão fica quase insustentável. E vale frisar um detalhe super importante. A mesma urgência é válida se o ponteiro indicar um motor completamente frio o tempo todo depois de muito uso. Quando qualquer um desses extremos aparece, a visita ao mecânico precisa ser imediata. Ignorar essa temperatura limite é, sem exagero, um convite para o desastre. Parte 3. O protocolo de emergência. O que fazer quando a febre atinge o limite? Esse é o protocolo de triagem inflexível que todo mundo tem que memorizar. É uma resposta em 3 passos que não tem discussão. Passo 1, desliga o motor. Passo 2, estacione de forma segura. Passo 3, chame o mecânico. Repare que não tem espaço nenhum para hesitação aqui, especialmente se for a lâmpada de aviso. No exato instante em que a luz vermelha acende no painel, o motor não está apenas começando a esquentar, ele já está ativamente superaquecendo. A febre da máquina atingiu níveis absurdos. Sabe, existe um instinto humano muito comum que faz a gente querer forçar o carro por só mais alguns quilômetros, naquela esperança de chegar no próximo posto. Mas ceder a este instinto condena o motor ao colapso total. É um erro que a gente deve evitar a todo e qualquer custo. Isso ilustra brilhantemente a severidade das consequências quando se ignora as regras de temperatura. Quebrar esse protocolo de emergência quase que inevitavelmente desemboca neste cenário que é devastador, o temido empenamento de cabeçote. Sobre um estresse térmico descomunal, os metais nobres do topo do motor literalmente perdem a forma original e começam a torcer por causa do calor. Peças supersensíveis derretem e vários componentes vão para o lixo.
O que, lá no começo, poderia ser resolvido só trocando uma mangueira rompida, acaba se transformando num prejuízo financeiro colossal. Isso sem nem mencionar a dor de cabeça tremenda que é ficar refém de um carro encalhado na beira de uma rodovia. O que cristaliza todo esse conhecimento nessa provocação final, que é super incisiva, vale a pena arriscar o motor inteiro apenas para terminar a viagem? Se a gente colocar na balança os danos mecânicos e as cifras astronômicas de uma retífica de motor contra a atitude simples de monitorar com atenção o painel, bom, a resposta fica inegável. Ter a paciência de encostar o carro no primeiríssimo sinal de alerta é exatamente o que separa a prevenção de um pesadelo logístico e financeiro. Entender essa febre do motor nos mostra o quanto conhecer os painéis automotivos é uma verdadeira ferramenta de proteção no dia a dia. Uma máquina bem compreendida é uma máquina que dura muito mais. Então fica aqui essa reflexão para a próxima vez que aquelas luzes acenderem na sua frente.